linda, gente cheirosa, gente da graça de Deus, povo de propriedade exclusiva, nação santa, o povo maravilhoso, o povo lindo, o povo maravilhoso, é o povo da graça de Deus. Oh, gente abençoada, gente feliz, gente próspera, o povo que diz sim, eu creio no Evangelho da graça de Deus. Bom dia, Raquel de Jesus, vai queimar o feijão. Olha o macarrão com salsicha. Alô, Paulo Pereira de Salvador, meu amigo. Vamos lá. Creu, Raustenkenstane, Chupiacana. Que isso? É alemão, é? Que maravilha de Deus! Zuleide dos Santos, Josiel, Marlene Madeira, de novo Marlene, minha amiga, minha parceira, Albertinho, Estevão, quem é esse Geraldão? É só. É alemão aí, ó. Eu tô ficando importante, estamos ficando chique aí. Tá ligadinha nesse canal, né, Renata Ramon? Graça sem retoque, tamo junto. Raquel, quem mais tá aí? Sandra de Araújo. Sandra de Jesus, minha amiga, o que aconteceu? E você com a Neuza Barroso? Ô, Neuza Barroso! Vamos, mulher, larga esse feijão de lenha, esse tutu com aipim. Vem pra graça, você também. Vem. Paulo Pereira, olha quanta gente bonita, olha quanta gente legal. Cícera Fernandes, ó, uma graça de vida. Sara Pimentel, você é benção. Ó, Espírito Santo, ano que vem, acabando essa pandemia, nós vamos estar aí, tá bom? Deixa com a gente aí. Raquel, hoje eu perdi o GG e a Jajá. Perdeu. Perdeu e foi bênção. Bem, meus irmãos, hoje eu cheguei na hora, tá vendo aí? 11h40. Eu tenho me atrasado ultimamente, mas hoje eu tô ligadão, já entrei dando aquele like, aquela voadora. Olha aí, eu quero falar com vocês. Bom dia, meu amado. Muito obrigado pelo amor, muito obrigado pelo carinho. Também amo você. Aldinete. Tem um nome, é alemão, é? Jaqueline. Ah, Jaqueline Moraes, meu amado. Pô, que perseguição, meu amado. Até aqui, meu amado. Sai de um canal, vem pro outro. Ah, pelo amor de Deus, que oi, marido, o quê? Sai fora, coisa feia, coisa estranha, coisa, não sei, séria, né? Bem, irmãos, a gente dá uma quebrada assim, né, irmão, porque o negócio é sério, né? Eu quero falar com vocês sobre o apóstolo Paulo e o cruzamento pactual. Veja o que acontece. Eu nunca ouvi nenhum pregador falar sobre o cruzamento dos pactos. Nunca ouvi. Antes, vieram alguns pregadores aí, da graça de Deus. Nunca me mostraram que nos dias de Paulo, o que Paulo vivia não era a plenitude da graça de Deus. O que Paulo vivia nos seus dias era um cruzamento pactual. Ouça o que eu vou falar com vocês. Só a maturidade da escatologia consumada traz a consciência de que nós devemos livrar Paulo, nós devemos nos livrar de Paulo, não da doutrina que ele pregou. Porque dado momento a gente vai absorvendo tudo que é de Paulo para nós. Como se eu tenho que observar tudo que Paulo falou é para mim. E eu deixo de seguir a Cristo para seguir a Paulo. E eu não sou seguidor de Paulo. Eu sou seguidor do Cristo ressuscitado, que era o fundamento colocado por Paulo na igreja no primeiro século cristão. Se eu pegar tudo o que Paulo pregou e aplicar na minha vida hoje, no século 21, eu vou viver uma vida arcaica, porque Paulo usava avental. Paulo ia à festa de Pentecostes. Paulo não usava telefone, não usava o YouTube. Então, como que eu, em vez de avançar para o que é perfeito, eu vou retroceder à idade primitiva? Paulo vivia numa idade primitiva. Paulo ainda
tinha costumes judaicos. Paulo dobrava o joelho para orar. Eu vou seguir isto. Então, eu sou sincero. Eu sou sincero. Este entendimento que nós começamos a colocar nesse canal, sobre esta frase jamais ouvida, nem pelos pregadores da graça e nem pelos pregadores da lei, e que isto não gere nenhum mérito a mim, e sim a Cristo, que a cada dia vai nos fazendo avançar no entendimento, que Paulo, o apóstolo dos gentios para os seus dias, vivia num cruzamento pactual. Ele pregava a graça e praticava alguns rudimentos da lei. Ele pregava a graça, mas esta mesma graça não estava 100% estabelecida, porque Paulo estava aguardando a sotéria, a redenção, a completa realização daquilo que aconteceria em 70 DC, com a reivindicação dos corpos que ficavam aprisionados no Hades. A morte adeana deveria ser vencida. Não a morte biológica. A morte biológica, ela é este invólucro aqui. Este é o veículo por meio da onde o espírito tem que andar no meio desta terra. Então, entender isto é primordial para o crescimento daqueles que são Igreja de Cristo. Por quê? Eu vejo muitos canais no YouTube. Grande parte desses canais estão presos nos dias rudimentares de Paulo. Eles não conseguem sair daquele ambiente de Paulo dentro de 70 DC. Ah, vocês são justificados pela graça. Ah, você foi salvo pela graça. Eu fiz um vídeo sobre isso. Você foi salvo pela graça? Hein? Foi salvo de quê? E aí ninguém sabe responder. Quando você pergunta uma pessoa, a pessoa diz assim: você sabia que você foi salvo pela graça? E eu perguntei: sim, salvo de quê? Aí sabe o que a pessoa me diz? Ué, salvo para a vida eterna. Ué, por quê? Então eu estava perdido? Eu ia para o inferno? Satanás ia me lançar no inferno? Então Jesus me salvou? Então a história da revelação está errada, porque diz que ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Diz que eu sou um filho, espírito revestido de carne. Então como é que ele me salvou se eu vim de lá? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Como ele me salvou de quê? Se eu já vim com a salvação, eu já sou um filho da eternidade, eu vim da eternidade, eu espiritual, estava na eternidade com ele. Mas por que é difícil de entender isso? Porque as pessoas estão presas em Paulo dentro do conflito pactual. Ora lei e ora graça. Ora Paulo orava em nome de Jesus, ora Paulo dizia em Cristo. Ora Paulo dobrava de joelho, ora Paulo mandava orar sem cessar. Ora Paulo dizia que não era para circuncidar, ora Paulo circuncidou Timóteo. Entendeu? Havia um conflito pactual. Primeiro, que havia leis em Israel em que era obrigatório que nós gentios não podemos observar. Era lei cerimonial, era lei de caráter moral e era a lei civil. A lei tinha 3 aspectos. Era a lei moral, era a lei civil e era a lei cerimonial. Existia coisas em Paulo que ele não poderia deixar de fazer, porque abrangia alguns desses aspectos, que para nós gentios, se observarmos hoje, estaremos totalmente desconectados daquilo que é a realidade para a Igreja de Cristo. Mas isso soa, sabe? Eu conheço uns abençoados que eles estão há 30 anos em graça. Quando você fala do cruzamento pactual, abençoados. Isto abre um leque, isto abre um entendimento. Nem tudo em Paulo era revelação.
Nem tudo em Paulo era doutrina. Nem tudo em Paulo era exatamente aquilo que eu tenho que viver hoje. É preciso você ter um discernimento, este leque que você, quando olha para dentro das epístolas de Paulo, você entender que ali está havendo um cruzamento pactual. Você entender que Paulo e os irmãos estão esperando uma revelação que estava próxima a se cumprir. É por isso que ele diz aos Tessalonicenses: olha, meus irmãos, quanto à nossa reunião com ele, isto era um assunto a ser tratado na igreja do primeiro século cristã, e não uma profecia para mais de 20 séculos, como aconteceu. Isto eleva, isto tira. Enquanto a igreja não avançar para depois de 70 DC, ela fica presa com Paulo no cruzamento pactual, nos rudimentos que ainda permaneciam nos dias de Paulo. Eu vou ler e depois você ouve, rápido, você vai entender, depois você lê na sua casa. Hebreus, capítulo 10, versículo 9, versículo 8 e versículo 9. Hebreus, capítulo 10, versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui na minha tela, no meu computador, depois você lê aí na sua casa, tá? Porque esse programa a gente não bota o telão, tá bom? O telão mais tarde. Então lê aí. Sacrifício e oferta e holocaustos e obrações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Versículo 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. De acordo com esse texto, no time desta escrita, que se deu em 67, no primeiro século da era cristã, no momento deste time, o pacto da lei fisicamente ainda existia. A presença do templo denotava isso. Paulo estava dizendo, fecha para mim, por favor, dona. Paulo estava dizendo: tira o primeiro pacto para estabelecer o segundo. Então veja, a graça de Deus só poderia estar estabelecida, graça pura, como é o canal do nosso irmão André Pimentel. André Pimentel, meu beijo, obrigado por estar edificando a minha vida com palavras de sabedoria, tá bom? Continua sendo conduzido em triunfo aí. Receba um abraço do teu irmão Geraldo. A graça só seria graça pura, estabelecida, sem cruzamento pactual, disse Paulo aos Hebreus, quando removesse primeiro o primeiro pacto, quando o templo caísse. Uma vez que o templo tivesse pedra sobre pedra, os sacerdotes seriam destituídos. Os levitas deixariam de recolher o dízimo. Ninguém, nem Pedro, poderia dizer no templo da Fossa Formosa: levanta-te e anda, porque o primeiro pacto, definitivamente no aspecto físico e espiritual, ele já tinha sido arrebentado no madeiro, mas de forma física seria destituídos todos os sacerdotes. Sem sacerdote, sem representação diante de Deus. Sem levita, sem recolhimento de dízimos e sem abluções. Então, enquanto Paulo estava andando em Jerusalém, os pactos se cruzavam e esta era a guerra. E aonde eu quero chegar nesta manhã de sabedoria? É que se eu, você, que compartilha, que prega, que fala da graça de Deus, se atentar para um versículo sem saber que ali está dentro do contexto do cruzamento pactual, vamos gerar nas pessoas meninos dependentes de Paulo. E a nossa dependência hoje é em Cristo, que já escreveu uma nova epístola no nosso coração e imprimiu as suas leis, não a lei de Moisés, na nossa mente. Então nós somos a igreja perfeita, verdadeiramente sem rugas. Não há rugas, não há mancha, não há mácula, não há nódoas. Por quê? Porque não há cruzamento pactual, apesar dos pastores tentarem trazer imposição de mãos, como eu vejo por aí, tá entendendo? Trazendo esse fermento judaico, tá? Trazer aí purificação com águas.
Homens intercedendo por homens como se eles fossem o sacerdote, isto era os sacerdotes no dia de Paulo. Era por isso que Paulo dizia a Timóteo: te admoesto que faça intercessão por reis. Entendeu? É por isso que você vê aí culto de oração, pessoas clamando por um homem, por o outro, como se um homem fosse mudo e não tivesse Deus. Tudo isso aqui é porque as pessoas ainda estão presas em frases de Paulo, que estava respeitando o cruzamento pactual e torcendo para que o juízo acontecesse e que destituísse os sacerdotes e que então esses rudimentos que ainda existiam no dia de Paulo deixassem de acontecer. E então, eu preciso que você interceda por mim hoje? Não, os pactos não se cruzam. E então, eu preciso impor as mãos sobre você para passar unção sobre você? Não, os pactos não se cruzam. Você, já temos a unção que vem do santo. Não há nenhuma Vou falar. Não existe nenhuma representatividade entre eu e você diante de Deus. O acesso está feito, não existe sacerdócio, tempo de pedras caíram e nós estamos vivendo a graça plena, seguros, tranquilos e sem temor do mal. Então é preciso que a igreja atenda à própria palavra de Paulo em Filipenses. Irmãos, não que eu já obtive a perfeição. Enquanto os pactos se cruzavam, a perfeição da graça era chocada com a imperfeição da lei. O pacto, o reino inabalável, ainda se chocava com aquilo que era abalável. Então era preciso separar a luz das trevas, os homens das suas representatividades, da perfeição atingida, conquistada por Cristo em nossas vidas. Paulo disse: olha, ele consagrou um novo e vivo caminho. Só que esse novo e vivo caminho tinha os atalhos da lei. E os hebreus estavam fazendo isso. Paulo os adverte: não deixe a vossa congregação, o ajuntamento cristão, sobre a ótica da graça de Deus. Alguns estavam retrocedendo, iam ainda os sacerdotes que dia após dia ainda apresentavam os sacrifícios que nunca jamais removeram pecados. Foi o que ele escreveu em Hebreus 10:14. Então, enquanto não sairmos de dentro de Romanos a Hebreus e não entendermos que nesta gangorra aqui, de Romanos a Hebreus, Paulo está vivendo costumes judaicos, Paulo tem costumes e tradições judaicas, Paulo tem observação dos rudimentos cíveis, Paulo prega rudimentos e costumes judaicos. Lembra, Paulo disse: eu vou ficar em Éfeso até o Pentecostes. Posso eu chamar vocês para ir ao Pentecostes? Disse ontem na pregação, Paulo disse a Timóteo: seja considerado viúva somente a de 60 anos e que lave aos pés dos santos. E vamos então lavar os pés dos santos as viúvas? Então nós não podemos nos prender a Paulo. Nós temos que nos livrar de Paulo naquilo que era circunstancial, naquilo que era pregação para os seus dias. E nós devemos, como ele disse aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, avançar para o que é perfeito. Os pastores, alguns em graça, desculpa aí o carão, usam isto aqui para aprisionar. Aí alguns descobriram a graça de Deus, usam trechos de Paulo com ainda rudimentos judaicos para colocar na igreja. Aí começam a falar uma língua estranha, que é muito estranha, Benebanecoubas, Darabanaia, Delegandova, Demanto, do recanto. Não existe isso. Línguas, nos dias de Paulo, eram idiomas, línguas estrangeiras. Toda a pessoa que chegava fora daquela cidade, daquele país, falando uma outra linguagem, eram línguas estrangeiras. E havia o dom
idiomático no cruzamento pactual para que se entendesse. O Espírito Santo se manifestava traduzindo quem falava do Egito, do Cairo, da Mesopotâmia. Hoje, esse dom, na verdade, Paulo disse, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Desses três, dessa tríplice base permanente, o qual seria maior? O amor, que é a linguagem que se deve falar hoje. A linguagem do amor. Fora do cruzamento pactual, é a linguagem do amor que deve prevalecer. Eu acredito perfeitamente que nós estamos numa faculdade crescendo. Deus guardou algo de extremamente maravilhoso para nós nesta geração. Geração vai, geração vem, a terra durará para sempre. As futuras gerações vamos deixar um legado de aprendizado. Eles vão olhar para nós e vão dizer, havia um povo que se reunia no YouTube com uma linguagem saudável, com uma paz de espírito, com um controle emocional, porque eles não se agarraram em Moisés. Também não ficaram presos no cruzamento pactual de Paulo. Eles se agarraram em Cristo, que é a âncora da alma, âncora das nossas emoções. Eu recebo você reinando em vida, recebo você em perfeita vitória. Espero que cada um de vocês que entenderam esta mensagem da sabedoria aplicada da graça de Deus, com o coeficiente da graça, com o QI da graça ativado, que vocês saem desse aprisionamento pactual de Paulo, que vocês consigam entender que se você foi salvo pela graça, então você ia para o inferno. Ora, você ia ou você vai? Ou nós vamos? Glória a Deus, nós vamos. Recebo você reinando em vida, em perfeita vitória, uma tarde próspera, feliz e abençoada. Logo mais às 20 horas estaremos de volta. Assim é, melhor tarde. Graça e paz. Hoje não vou chegar de perto, fui de longe.